dificuldades. Depois nós vamos para o nosso primeiro tópico da lição, a antessala da batalha. E aí nós vamos ver o que é essa antessala. Josué busca a vontade de Deus. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Bem provável, né? Aqui nós trabalhamos de uma forma hipotética, até porque vamos observar o ambiente do livro de Josué. Ele está, na verdade, para adentrar a uma terra. E com isso ele foi observar esta terra e com certeza, como todo líder, ele passa os seus momentos de solidão. Quando falo de solidão, falo no sentido, vamos dizer assim, positivo, né? Que é aquele que você fica com o Senhor, você cria estratégias, Deus te dá estratégias para você trabalhar, para você agir, para você estar diante do Senhor, buscando a presença do Senhor. E eu creio que Josué, nesse momento, né, de reflexão e de como ele iria conquistar aquela terra, logicamente Deus dando todas as coordenadas, ele foi observar o campo de batalha. E é interessante também que o livro aqui, o comentário dos livros históricos de Warren Webb, ele diz o seguinte, Harry Truman diz o seguinte: ser presidente dos Estados Unidos é ser solitário, extremamente solitário, em momentos de grandes decisões. É possível que Josué estivesse sentindo um pouco dessa solidão. Deus prometeu estar com Josué, como falamos aqui outrora, no início, né? Lá no capítulo 1. E o povo orou para que o Senhor o acompanhasse. Lá no capítulo 1, versículo 16 e 17. Então, trabalhando mais ou menos essa perspectiva, lógico que, né, nós observando ali o texto, nós vamos ver que, diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. É o que todo cristão deve fazer diante das batalhas do cotidiano, como aqui já mencionamos. Para nós darmos continuidade, veja bem, nesse momento um príncipe do exército do Senhor aparece-lhe, que é o texto a qual fizemos a leitura desta noite. Aparece-lhe com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas. Olha só, quantas abominações contra Deus foram cometidas por aqueles reinos, e aí entre parênteses, cidades-estados, porque nós vamos observar Canaã, ela era subdividida por cidades-estados. Poderíamos trabalhar aqui de forma para que os irmãos possam ter assim um paralelo comparativo. Por exemplo, o Brasil é um país com vários estados, como os Estados Unidos, de igual forma, né? E ainda que cada estado tendo as suas leis, né? E aí nós vamos observar que eles eram então composto de vários povos, como se fosse estados de um mesmo local, de um mesmo território, que era Canaã. E aí nós vamos ver aqui agora o Todo-Poderoso iria expulsá-los de uma terra que manava leite e mel e dar à terra a sua herança. Porque Deus, quando promete a Abraão, ele prometeu uma terra que teoricamente tinha dono, no sentido humano tinha dono. Mas como nós sabemos, trabalhando ali o Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, então tudo é do Senhor, com certeza Ele pode colocar diante de algumas situações, nós podemos, né, vamos dizer assim, o caso de Josué, recebeu então o cumprimento da promessa a qual Deus havia proferido, e como eu disse aos irmãos, que trabalha todo um contexto histórico, bíblico, dentro daquela questão que Deus prometeu, que de ti farei uma grande nação. Precisava de povo, precisava de lei, precisava de terra. E agora estamos neste momento da história, né, bíblica, que é a história de Israel, entrando dentro ou caminhando para entrar na terra prometida. Ainda que eles já entraram, né, mas apenas como questões narrativas, só para que nós possamos nos localizar de forma histórica. E aí nós vamos ver aqui Israel
jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a identidade nacional se os cananitas continuassem sacrificando crianças, adorando astros celestes e animais, praticando feitiçarias, bem como praticando toda sorte de impiedade e buscando a destruição dos hebreus. É interessante nós pontuarmos aqui, irmãos, a questão, a identidade nacional da nação de Israel, se os cananitas continuassem sacrificando crianças. Então havia vários deuses, porque como eles eram povos ali, que poderíamos dizer cidades-estados, como aqui mencionamos, então cada povo tinha os seus deuses. Eram povos extremamente politeístas, né? E politeísmo está falando de vários deuses, né? E aí você vai observar que, por exemplo, o livro da Etade, ele traz uma questão importante concernente a esses deuses, até porque às vezes a gente menciona muito Baal e acredita, às vezes pensa que é só Baal, né? Mas tinha El, que era o deus principal, era um deus, além de ser o deus principal, era um deus revoltado, um deus duro. Tinha Azera, o Azerá, tinha também Baal, tanto que, segundo, né, alguns comentaristas, por exemplo, como Esdras da Costa Bento, família no Antigo Testamento, ele menciona, por exemplo, que eles acreditavam que toda a produtividade daquela região era, na verdade, a bênção de Baal, que era um dos deuses principais da região. Eles acreditavam que a chuva era o sêmen de Baal, e a terra receptora deste sêmen era a deusa mãe, a qual dava então toda a produtividade daquela terra. E é interessante porque o povo de Israel, ele é um povo seminômade. Ele está vindo do deserto, a qual ficou 40 anos, e aqueles que, na verdade, nasceram no deserto é o que estão entrando na terra. E aí você observa então que, sendo um povo seminômade, nós vamos observar que eles tinham muito mais facilidade de caírem na idolatria do que influenciarem o povo cananita ao seu Deus, a qual o conduziu em todo o deserto por 40 anos. É interessante também que o livro da Etade menciona, ao também falar sobre essas questões, que a arqueologia comprova que debaixo de alguns pisos, de algumas escavações que mostram algumas casas daquele período bíblico, aonde abaixo dos pisos das casas foi encontrado várias ossadas de crianças, a qual aqueles povos sacrificavam a Moloque, que era um outro deus também entre os cananeus. Então os irmãos observam que o ambiente histórico, cultural, ele era totalmente degradante, totalmente contrário à vontade de Deus. E Deus prometeu essa terra então a Abraão. E agora Josué então está na empreitada para entrar na terra. Então precisava ser dizimado todas aquelas pessoas daquela cidade ou daquelas cidades, daquela região. E aí nós vamos observar aqui, a medida da injustiça dos cananeus, dos amorreus, tinha se completado e Deus faria algo a respeito. Então a medida da iniquidade já tinha, né, sobrepondo, né? Então agora Deus com certeza iria fazer algo, que era levar o seu povo, conduzido àquela terra para conquistá-la e dizimar os habitantes daquela região. É interessante também que o texto bíblico fala em Êxodo, quando o povo está saindo, né, lá da terra de Gósen, quando eles estão vindo, eles não ficam, né, por exemplo, caminhando próximo ao mar Mediterrâneo, que seria o Mar Grande também em algumas passagens bíblicas, porque eles iriam se deparar com os filisteus, que moravam na costa desse Mar Mediterrâneo. E aí Deus sabia que o povo iria desanimar, e para não ter esse descrédito da parte do povo para com Deus, Deus leva eles para o deserto. E alguém pode pensar assim, poxa, mas no deserto ficar 40 anos. Ficaram pela desobediência e não porque Deus queria. E aí você vai observar que Moisés conhecia muito bem o deserto. Até porque, na verdade, ele caminhava por aquela região, ele conhecia aquela região.
E aí você observa então que eles são conduzidos por ali. Agora, quando eles estão adentrando a terra, por exemplo, nas suas empreitadas, também o texto bíblico fala que Deus faz empreitadas pontuais para que o seu povo não eliminasse todos de uma vez só, para que as bestas feras não se reproduzissem de forma muito grande e viesse contra o seu povo. Olha só, irmãos, que Deus maravilhoso. E isso está no texto bíblico. Olha como Deus é zeloso quando Ele cuida do seu povo, Ele cuida de nós. É lógico que talvez alguém que está aí nos vendo e ouvindo pode pensar, mas irmão Vilmar, o meu pai está no hospital. Irmão Vilmar, a minha mãe está no hospital. O meu marido está sofrendo com muitas dificuldades de saúde. Mas eu quero dizer para você que o nosso descanso não é aqui. E que mesmo em meio às tribulações e dificuldades do cotidiano, como disse de antemão, nós temos o gozo da presença do Espírito Santo em nossas vidas para vencermos as batalhas do cotidiano. E agora nós observamos aqui, a medida da injustiça dos amorreus tinha se completado e Deus faria algo a respeito. E para darmos continuidade, nosso segundo subtópico diz o seguinte: Josué visita o lugar da batalha, que ainda estamos dentro do contexto, trabalhando o texto introdutório. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Então é importantíssimo, né? É um quesito estratégico, militar. Então o ambiente militar, o ambiente histórico de Josué, a qual ele se encontra, né, com o Senhor, na verdade, ele é um contexto militar. Ele está, né, procurando conhecer o campo de guerra, porque é uma necessidade. Então, ele havia essa necessidade dele observar o campo de batalha. Por isso, Josué saiu do acampamento em Gilgal, que na aula passada foi mencionado sobre esta região, deslocou-se até ao pé de Jericó, versículo 13. Ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde ele colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Onde diz o texto categórico, aonde colocar a planta dos pés será teu, Josué, será do povo de Deus. Para nós sermos um pouco mais sucintos, né? Vemos com isso que uma batalha exige ações coordenadas, então ninguém batalha de qualquer jeito. Por isso que a batalha espiritual também não é de qualquer jeito. Há necessidade de nós nos colocarmos, de termos estratégias, de observarmos através das Escrituras o campo de batalha, observar a ação do inimigo através das Escrituras para nos colocarmos de forma pontual, para então termos um encontro com Deus e podermos então batalharmos na presença do Senhor. E aí nós observamos aqui, vemos com isso que uma batalha exige ações coordenadas. É por isso que em nossas lutas Deus nos deixa responsáveis por algumas ações, como orar, jejuar e adorar. Então, irmãos, nós temos a nossa cooperação com a vontade de Deus. E aí devemos obedecer através da palavra do Senhor. E aí entra aquela questão, né, armeniana, também trabalha lá o contexto histórico, né, teológico, do sinergismo, que é, na verdade, uma palavra que vai trabalhar a ideia, então, da cooperação do santo, que é a perseverança do santo à vontade de Deus. Que aí é a nossa parte. É aquilo que cabe a nós obedecermos e andarmos dentro dos parâmetros daquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Nós vamos ver aqui, visitar o campo de guerra e traçar estratégias era responsabilidade de Josué. Agora, entretanto, fazer desmaiar os ânimos dos adversários, derrubar as muralhas e conceder vitória seria responsabilidade do próprio Deus. Aí é Deus. Aquilo que não está no nosso alcance, aí é com Deus. Mas aquilo que está em nosso alcance, devemos procurar fazer da melhor forma possível. Porque com certeza, em obediência à vontade do Senhor, e não é uma obediência apenas por obedecer, irmãos,
Às vezes alguém pontua muito, menciona muito a questão da obediência, e às vezes as pessoas ficam meio que tradicional demais, no sentido de religiosidade. Não, quando eu falo obediência em amor à palavra de Deus, obediência tendo intimidade com Deus, alegria, vivendo novidade de vida, procurando ter e manter uma comunhão mais profunda. E com certeza vai haver a necessidade de jejuar, de ler a palavra, de estudar a palavra, também de orar, como aqui já foi mencionado. O terceiro subtópico, Josué busca uma visão estratégica. Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se como se tudo dependesse dele, mas confiava que o sucesso da sua empreitada dependia exclusivamente do Senhor. Com certeza a nossa parte nós devemos fazer, mas sempre tendo convicção e certeza que é a fé de que estaremos de acordo com a vontade do Senhor e que a vitória é nos concedida por Deus. Com certeza as vitórias são concedidas pelo nosso Senhor. Assim ele unia a ação humana e dependência divina. Josué, cheio de fé, Hebreus 11:30, no afã de colher informações para a batalha, levantou os olhos e olhou, versículo 13, em busca da visão estratégica correta. É interessante o texto ressaltado aqui, o texto hebraico, na passagem aqui, utiliza o verbo nasa, em português, né? Pode ser traduzido por levantar, erguer, dando a ideia de que Josué buscou enxergar o todo, não apenas a particularidade das muralhas. Então ele não se deparou apenas em ficar preocupado com a questão das muralhas. Quantas vezes, irmãos, eu e você olhamos para as muralhas e achamos que não conseguiremos adentrar aquela cidade? Estou aqui de forma hipotética falando. Claro que isso é de forma aplicativa devocional, que no caso Josué é literal. Tanto que quando cheguei em Jericó, eu pude olhar as muralhas ali, alguns escombros ainda, né, da antiga muralha, a qual tinha sido derrubada, né, caída ali. E aí você observa que da onde você está, você consegue ver lá ao fundo, né, no lado, vamos dizer assim, leste, né, você consegue observar ainda, aparecendo meio que pouquinho, o Rio Jordão. E você fica imaginando então, eu me imagino agora, Josué olhando para o todo e não apenas para a muralha. Às vezes nós olhamos muito para a muralha e não olhamos o todo. Porque aí é que está o segredo, de olharmos para o alto, de observarmos. Porque aqui vai dizer o seguinte: durante a época em que os hebreus eram escravos no Egito, eles pisavam barro. E isso só se faz olhando para baixo. Pisando barro e olhando para baixo. Tendo uma visão, uma cosmovisão muito centralizada na derrota, na situação, no problema, nas dificuldades e assim por diante. Mas agora não. Agora Josué tem um outro olhar, porque agora eles já saíram do Egito. Nós já saímos do mundo de pecado. Nós temos que ter um outro olhar para as questões das batalhas e para com a vontade de Deus. E aí nós observamos aqui, nesse instante, porém, o líder ergueu os olhos para o horizonte, visualizando as dificuldades, mas igualmente as conquistas que estavam por vir. Então, irmãos, quando nós observarmos o horizonte, vamos observar a dificuldade, mas vamos observar que o nosso Deus é acima de toda dificuldade e que Ele nos capacita a vencermos as dificuldades, a podermos vencermos as batalhas do dia a dia, do cotidiano. E após a palavra de Deus relata que ele olhou com o uso da palavra ra'a, que aí é no hebraico, ra'a.
que pode ser traduzida como considerar, examinar, inspecionar, perceber. Vamos dizer, um olhar crítico minucioso. Por isso, irmãos, todos esses termos aí eu procurei no dicionário Strong e eles realmente estão dizendo o que o nosso escritor, através da lição, mencionou, que o slide está trabalhando de forma pontual. Está bem de acordo. Como está no próprio dicionário Strong, realmente é o que está exposto no texto. Para nós podermos observar que toda a questão foi muito bem traçada estrategicamente. Tem que ter um olhar, vamos dizer assim, mais militar para o texto, mais estratégico para o texto, para que nós possamos então compreender como que estava o ambiente. Josué, enquanto olhava, considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades, percebia os percalços. Então, tudo isso ele avaliava. Em nossas lutas, sejam elas grandes ou pequenas, não devemos agir com imprudência. Isso aqui é importantíssimo. Então, assim, vez por outra, em algumas situações, às vezes a gente acaba errando, né? Às vezes por uma situação ou outra. Eu, muitas das vezes, gosto de voltar atrás, gosto de me reaver naquilo que eu posso ser melhor, principalmente como um cristão, como alguém que é homem de Deus, que procura viver a vontade do Senhor, porque todos nós temos as nossas falhas e dificuldades. Mas procurando sempre ter a direção de Deus, ter esse olhar minucioso para a minha própria vida, para o meu próprio ministério, para a minha casa, para todos os aspectos que estão em volta da minha vida, fazendo essa cosmovisão também de mundo, para que eu possa me posicionar, me pontuar de forma que venha estar do agrado de Deus. Então é importante nós analisarmos e observarmos todos esses aspectos. Mas atentar claramente para, em tudo, esperar a resposta de Deus, com certeza. Sem a resposta de Deus, irmãos, nós não chegaremos a lugar algum. E aí nós vamos ver então o segundo